Salve pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte, um podcast do Brasileirão, 21ª rodada. Tá? A maioria dos jogos aconteceram no sábado por causa das eleições do domingo. E eu começo pelo líder do Campeonato Brasileiro, que é o Atlético Mineiro. O Atlético jogou contra o Corinthians fora de casa, na Neoquímica Arena, e tinha um tabu para quebrar. Tá? O Atlético nunca tinha vencido o Corinthians lá e conseguiu, cara. Assim, foi sofrido, foi suado, teve que correr atrás do prejuízo porque saiu atrás. Aliás, saiu atrás porque a arbitragem não marcou um pênalti no início do jogo, tá? Um pênalti do Jô em cima do Vargas, aliás, um pênalti dos mais escandalosos, tá? Em tempos de árbitro de vídeo, para mim é inexplicável esse tipo de penalidade não ser marcada, tá? Por que isso não acontece? Né? Só para fazer um parênteses. Porque não tem punição, né? A arbitragem está aí, faz o que quer, eles não tomam gancho, não tomam multa, aí o jogador fala mal da arbitragem, o cara toma um gancho de 3 partidas, multa de não sei quantos mil reais, é assim, cara, assim, os caras podem fazer o que quer, mas você não pode falar mal deles, né? É por isso que esse tipo de coisa acontece, né? Enfim, só para fazer um parênteses, porque o Galo ficou na bronca, obviamente, mas o Corinthians foi melhor no primeiro tempo de um modo geral. Tá? O primeiro gol justificou isso. Eu acho que o Corinthians mereceu ter saído na frente. Tá? Um lançamento do Luan para o Ramiro, que faz um belo cruzamento da área, no meio da área, para o Davó matar de cabeça e fazer o primeiro gol. Tá? O Corinthians começou até o segundo tempo jogando bem, né? Com mais organizado, com mais volume de jogo, mas isso foi se perdendo ao longo do tempo e com isso o Atlético começou a crescer e o Atlético começou a construir a sua virada. O primeiro gol saiu com Guilherme Arana, lei do ex, nessa tal da lei do ex funciona mesmo. Tá uma belíssima jogada do Vargas, excepcional, né? A jogada do Vargas, ele segura a marcação, faz um passe de calcanhar e o Guilherme Arana faz o primeiro gol, empata a partida. O Cássio teve que fazer uma grande defesa, mas não conseguiu segurar o gol do Marrone, o gol da virada, né, o lançamento do Keno, e o Marrone teve o trabalho aí de empurrar para a rede. Belo gol também do Atlético, mais um belo gol do Atlético, né? Assim como foi do Corinthians. Aliás, essa partida, 3 gols, 3 belos gols, tá? Então, uma partida com grandes jogadas, 3 belos gols, e o Atlético conseguiu a vitória, quebrou o tabu, né? Sai zica, vence o Corinthians na sua arena, e para o Corinthians um resultado de certa forma ruim, tá? Apesar de jogar aí com o Atlético Mineiro, que é super badalado, mas o Corinthians fica estacionado na tabela, né? Sair sem dessa partida com o mandante sem nenhum ponto, com o empate já não ia ser legal, com a derrota então nem se fala, tá? Porque o Corinthians ainda tá próximo em pontuação dos times que estão lá embaixo, tá? O Corinthians tem 25 pontos. O Curitiba, que é o primeiro time que está na zona do rebaixamento, tem 20, tá? São 5 pontos de diferença. Então, o campeonato do Corinthians ainda é um campeonato focado em se afastar dessa zona da confusão, tá? O foco ainda é esse. E aí depois, obviamente, mirar áreas mais altos, tá? A melhoria do Corinthians era clara, tá? O Corinthians um time muito mais organizado, tá? Muito mais bem disciplinado taticamente, e a gente vê a melhoria partida após partida, tá? Então a gente tem que ressaltar esse ponto. Agora, para o Corinthians a derrota foi ruim em termos de tabela, e para o Atlético Mineiro, agora líder isolado, foi o resultado dos sonhos, tá? Foi sofrido, foi suado, ficou na bronca pela não marcação do pênalti, mas agora termina essa rodada como líder, né, isolado, né, 2 pontos do Internacional, que agora é o vice-líder, né, o Internacional que foi mal nessa rodada, né, e eu já pulo para o Internacional, né, só para encerrar de Galo, né, recuperando a confiança, né, mais uma vitória, agora duas em sequência, e eu acho que era uma partida importante para o Galo, tá, pelo retrospecto aí de jogar contra o Corinthians na casa do adversário, pelo retrospecto negativo, você conseguir quebrar esse tabu e engatar a segunda vitória em sequência agora, é o típico resultado para dar moral para o Galo, para dar confiança para os jogadores
e para crescer nesse momento da temporada, né, que vinha num, num momento não muito legal de não conseguir vencer e agora eu acho que recupera a confiança e segue firme e forte aí para brigar pelo título essa temporada sem dúvida nenhuma, tá? Pular agora para o Internacional, aliás, a gente falar de Internacional, falar aí dos recém-estreantes, né? O estreante no caso do Campeonato Brasileiro, a gente pode dizer assim, né? O Abel no, no Internacional, o Rogério Ceni no Flamengo, o Chamusca no Fortaleza, né? Os estreantes não foram bem nessa rodada, né? O Abel perdeu, o Rogério com o Flamengo empatou e o Fortaleza perdeu também. Então, só para deixar um parênteses aí, os estreantes não foram bem, tá? E o Internacional acho que é um momento muito delicado, é um momento complicado que vive o Internacional. O Santos repleto de desfalques, tá? Por conta de casos de Covid, teve que apostar numa garotada aí da base para suprir as suas necessidades e conseguiu vencer. Foi muito bem, né? 2-0, um baita de um resultado para cima do Internacional, conseguiu ir muito bem. E eu deixo um destaque aí para o goleiro John, que o cara segurou a bronca, né? Mostrou muita personalidade, né? O Thiago Galhardo teve duas boas oportunidades e ele foi muito bem, tá? Ele defendeu, ele impediu aí o gol do Thiago Galhardo, que de repente você deixa o Thiago Galhardo fazer um gol, o cara ganha confiança e começa a voar na partida, né? Então ele foi muito bem em segurar o Thiago Galhardo e o Santos como um todo foi muito bem, tá? É isso que eu falo, né? Alguns times deveria olhar com mais carinho, tá, para a base, porque são jogadores que querem ganhar o seu espaço, querem conquistar o seu espaço e eles deixam tudo dentro de campo, né? Então, eu acho que para alguns times que que ficar aí reclamando de que precisa de reforços, que precisa, cara, de repente tenta apostar numa garotada do Santos. O Santos teve que optar pela base, obviamente, não por opção, mas por uma necessidade. Mas o Santos não é de hoje, né? É um time reconhecidamente muito bom, tá? Em revelar jogadores. E a gente viu nessa partida a garotada com muita personalidade, tá? Com muita vontade de jogar bola e prevaleceu, tá? Foi superior de um modo geral. O Inter, para mim, muito apático. O Inter vivendo um momento muito ruim, tá? Muito difícil, apesar de ter tido boas oportunidades. Eu falei, o John teve que fazer boas defesas, mas do lado do Internacional também não foi diferente, tá? O Marcelo Lomba teve que se desdobrar, né, para fazer boas defesas. O primeiro tempo terminou zerado, tá? Ninguém conseguiu fazer o gol e os gols do Santos começaram a aparecer na segundo, na segunda etapa, no segundo tempo, um segundo tempo em que o Internacional começou até melhor, né? O Internacional começou a crescer, começou a ganhar confiança, mas aí uma cobrança de falta, o Ivonei bate a falta, a bola quica ali na pequena área, né? Dá um golpe de vista no Marcelo Lomba que toma um gol ali relativamente fácil, tá? De uma defesa fácil para um goleiro com o Marcelo Lomba, tá? A bola quicou, dá aquele golpe de vista, tudo bem, mas o Marcelo Lomba é um goleiro de grandes defesas, tá? Um típico, um típico lance que era razoavelmente, pode dizer que razoavelmente fácil para ele, né? Tinha muita gente na frente, tudo bem. Era como se não tô aqui dizendo que foi um frango, tá? Mas a gente já viu o Marcelo Lomba fazer defesas muito mais difíceis e com esse lance o Santos abre o placar e joga um banho de água fria, tá? Nas intenções do Internacional. O Internacional, é, é, depois disso, teve, eu acho que uma grande chance com o Thiago Galhardo, se eu não me engano, que eu já falei aqui, grande defesa do John, mas aí o Santos conseguiu ampliar a sua vantagem com o gol do Caio Jorge, tá? Então, um balde de água fria, a gente pode dizer assim, no Internacional. Jogo fora de casa, se fosse os dois times completos, é difícil a gente dizer que o Internacional era favorito para essa partida, mas devido todo o contexto, né, em que o Santos está desfalcado, tem que optar por jogadores da base para cobrir aí as posições dentro de campo. O Internacional passa a ser franco favorito para essa partida, né? E o momento obviamente não era bom, mas mesmo assim o time do Internacional
era mais favorito, tá? E mais uma partida em que o Internacional não foi bem, então o Internacional não soube ser agressivo. Talvez no melhor momento da partida para o Internacional, que foi no começo do segundo tempo, o Santos consegue fazer o gol e jogar um balde de água fria. Se de repente não faz o gol, talvez o Inter começasse a se mandar na partida ali, tá? Mas aí faz o gol, a confiança vai para o brejo e o time começa a mostrar aí as suas fraquezas, tá? As suas, de certa forma, até as suas limitações, tá? Então, eu acho que está faltando para o Internacional um pouco mais de entrega, tá? Tecnicamente, taticamente, o time não tá legal. Eu acho que para você suprir uma necessidade técnica e taticamente dentro de campo, é preciso muita raça, é preciso muito coração. E isso a gente não vê no Internacional. Jogadores muito apáticos. Então, apesar de todas as divergências que os jogadores poderiam ter com o Kudê, né, porque é um cara que cobrava em coletiva, cobrava sim os jogadores, cobrava o elenco, cobrava reforços, um cara que falava mesmo, apesar de qualquer divergência que ele poderia ter, o cara estava fazendo a diferença. Né? A cobrança que ele fazia, que ele exigia dos atletas, estavam fazendo com que os atletas rendessem mais. Pelo menos essa é a visão que a gente tem, tá? Olhando de fora, porque chegou o Abel, a gente não vê a mesma aplicação tática, a mesma intensidade, a mesma entrega dos jogadores. Então, é, é, o time precisa se cobrar mais. Os jogadores precisam deixar mais dentro de campo, mais entrega, mais coração, porque o que a gente está vendo é um time muito apático, cara. Um time que putz, quando o placar está zerado, parece que não mostra muita vontade. Quando toma o gol, menos vontade ainda. E aí fica complicado, né? Para um time que era o líder do campeonato há pouco tempo, tá numa fase importante de mata-mata, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, precisa reagir agora. Essa era uma partida em que precisava ter reagido, que precisava ter mostrado serviço. E a gente ainda não conseguiu ver isso. Então me preocupa um pouco de certa forma, essa apatia do Internacional. Tá? O que sobra ao Santos de entrega, de vontade, de raça, é o que falta ao Internacional. E o Santos está no topo da tabela, não por acaso, tá? Porque é um time que se entrega muito. Um time que, cara, assim, você vê um jogo do Santos, é muito legal você ver o jogo do Santos, porque às vezes não é uma partida que é excepcional, tá? Em termos de bom futebol. Mas você vê os jogadores se entregando, você vê o Marinho dando sangue a cada jogada. Então não tá ali por acaso. E isso que a gente vê de sobra no Santos, falta muito no Internacional. Nesse novo Internacional, depois da saída do Eduardo Cudê. A gente obviamente fica na expectativa e na esperança de que o time consiga reagir, tá? Porque se você chega no topo da tabela, lidera por várias rodadas, não é por acaso que você chega ali, né? Não é por acaso que você lidera o Campeonato Brasileiro. É porque você jogou bem. É porque você mereceu estar lá. Ninguém chega no topo da tabela do Campeonato Brasileiro por sorte. Talvez, nas duas primeiras rodadas, dá para dizer que foi sorte. Ah, eu fiz duas rodadas, ganhei, tô no topo da tabela. Aí a coisa começa a azedar depois, mas no começo, beleza, assim, todo mundo tá meio frio, o campeonato tá começando. Aí dá para dizer que tá sorte. Agora já não dá mais para dizer que putz, chegamos ali por sorte. Não, porque jogou muita bola. Então tá devendo. Tá? O Internacional tá devendo ainda e me preocupa essa queda de rendimento brusca, né? De uma hora para outra. Claro, teve troca de comissão técnica, teve, mas os jogadores são os mesmos. E isso me preocupa mais, porque é a mesma equipe, são os mesmos caras. Por que os caras deixavam tudo dentro de campo com o treinador e não estão fazendo com o outro? É isso que tem que ser entendido. É isso que eles têm que se cobrar internamente e se fechar com o Abel, assim, porque é um cara super vencedor, acho que todo mundo tem muito a aprender com ele e merece um voto de confiança, assim, merece um pouco mais de entrega parte dos jogadores. Agora, claro que não adianta a gente só culpar os jogadores, mas os caras estão lá, assim, eles são os caras que trabalharam com as duas comissões técnicas. Então, acho que uma conversa
não teve muito tempo de trabalho, de treinamento, o Abel, claro, mas uma conversa eu acho que cabe muito bem, tá? De ser sincero, de pôr as cartas na mesa e entender o que está acontecendo, porque nesse momento, assim, pouco tempo de treinamento, a gente não vai conseguir mão no Abel, mas já tem uma partida decisiva agora pela frente contra o América. Já saiu, já saiu derrotado na primeira partida e tem que buscar um resultado negativo fora de casa. Então, precisa reagir agora. Eu falei, os caras precisam se fechar, precisam sentar todo mundo, conversar e buscar esse resultado na marra. Se tecnicamente não está funcionando, vamos deixar tudo dentro de campo. Vamos se entregar, vamos sair sem perna. É isso que está devendo um pouco o Internacional e não é por acaso que perdeu aí, tá, a liderança do Campeonato Brasileiro. Tá? Vamos seguir, falar de São Paulo, que o São Paulo segue impossível. O São Paulo segue embalado, tem 3 rodadas a menos o São Paulo e pode terminar, tá, esse primeiro turno, né, que já acabou o primeiro turno, mas o São Paulo tem partidas a serem disputadas, né? Então o São Paulo ainda pode terminar o primeiro turno como líder do campeonato e historicamente, assim, o time que termina o primeiro turno em primeiro tem alta probabilidade de terminar campeão. Então isso é muito importante para o São Paulo. Lógico que o segundo turno todo tem que ser jogado, mas o segundo turno é um reflexo do primeiro turno, de um time que pontuou muito, de um time que tá jogando muita bola e o São Paulo tá jogando demais, cara. Assim, o São Paulo segue fazendo aí um caminhão de gols, jogou contra o Fortaleza e o Fortaleza não consegue vencer para cima do São Paulo, não consegue triunfar para cima do São Paulo, né? Impressionante. Jogando no Castelão, o Fortaleza até sai na frente, tá, na partida, um gol do David, muito bem na jogada, né, superou ali o Diego, né, e foi muito bem no lance e abre o placar e o São Paulo tem que buscar essa virada, a virada que começou num belíssimo lance, né, uma cobrança de falta do Eduardo Sara, né, ele tirou ali um par ou ímpar. Eduardo não, né? Gabriel Sara. Desculpa aí, galera. É, às vezes vê o nome errado na cabeça, né? A gente pensa um, mas acaba falando outro. Desculpa, peço perdão aqui, pessoal. O Gabriel Sara, né? Ele tirou até um par ou ímpar ali com o Daniel Alves. E o Dani Alves ganhou, né? Para cobrar falta. Depois ele chamou o Sara de volta para a posição, porque ele viu que a barreira se mexeu. O Gabriel foi lá, cobrou a falta e fez um golaço, né, de falta. Que acho que visão de jogo do Daniel, tá? De entender que experiência, né? Para você ver como a experiência pesa. Ele vê que a barreira se mexe, ele vê que a condição de cobrança de falta do Sara era muito melhor e ele deixa o cara bater, mesmo vencendo para o ímpar, ele deixou o Gabriel Sara bater, ele abre o placar, empata a partida e aí o, o São Paulo começa a construir a sua virada efetiva no segundo tempo com a entrada do Luciano, tá? Entrou muito bem substituindo o Pablo e fez os 2 gols do São Paulo, que o gol, 2 dos 3, né? 2 dos 3 gols do São Paulo. O Fortaleza chegou até a fazer um gol que foi anulado, mas terminou aí com a partida com o gol do Wellington Paulista e terminou por isso mesmo, 3-2. Mais uma partida em que o São Paulo faz muitos gols, mas mais uma partida em que o São Paulo também toma muitos gols. Tá? A gente vai continuar, acho que essa vai ser a tônica do São Paulo, tá? O restante da temporada é só, assim, a gente não gosta de jogar, de ser pessimista, tá? Eu só espero que isso seja o suficiente para o São Paulo continuar aí no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, tá? Fazer muitos gols, tá? Contar com isso, porque o time está muito bem entrosado, o time está jogando bem, tá todo mundo tá mostrando muita confiança para balançar as redes, mas infelizmente vem tomando muitos gols, tá? Isso eu acho que vai ser o resto da temporada vai ser assim, tá? Criticando o São Paulo defensivamente, elogiando obviamente pelas vitórias e pela quantidade de gols marcados, mas também criticando pela quantidade de gols sofridos, tá? Ah, mas é o
dos times que estão lá em cima é o time menos vazado. Tudo bem, sim, primeira metade aí do primeiro turno, o São Paulo tomava menos gols, está tomando muitos gols agora. Ah, isso é consequência da forma como o São Paulo joga, né? Tudo bem. Assim, enfim, pode dar esse justificativo que quiser, tá? Mas é o que eu sempre falo. Às vezes, o ataque pode não funcionar, tá? E o São Paulo, que tem um histórico recente aí de lesões, de ficar desfalcado, é complicado você não conseguir encontrar uma forma de não de arrumar essa defesa do São Paulo que está sendo muito vazada nos últimos jogos, tá? Muito recentemente, tá? Vem sendo muito vazada. Então me preocupa esse fator, mas enfim, vamos torcer, tá? Para que o São Paulo siga fazendo muitos gols para que a gente tenha aí uma briga acirradíssima pelo topo da tabela. Agora, que me preocupa, não é à toa que a gente sempre traz aqui esse ponto, tá? Não só o São Paulo, eu falei também do Flamengo, do Atlético Mineiro, são times que estão fazendo gols, estão ali no topo da tabela, mas estão tomando muitos gols também. Então, esse é o motivo de preocupação que a gente tem. E para o Flamengo, tá custando caro essa quantidade de gols que vem tomando, tá? Custou caro, custou o cargo do Domenech. Então esse é o ponto que a gente traz. Assim, enquanto está fazendo muitos gols, legal, mas às vezes para de funcionar. Aí é por isso que a gente chama atenção aqui. E está tendo tempo de trabalhar. Esse é outro ponto. Tá tendo tempo de arrumar, não está arrumando. Enfim, é, é, o cara tá lá, o Fernando Diniz está lá, ele conhece, ele está vendo o ambiente interno, ele está vendo o que está acontecendo. Então, se ele acha que isso é suficiente, então a gente dá um voto de confiança para o treinador e espero que o São Paulo consiga seguir agressivo o restante da temporada para brigar sim pelo título do campeão, porque tem totais condições de brigar pelo título. Tá? O São Paulo, nesse momento, entre os times que estão no topo da tabela, o São Paulo e o Palmeiras, tá? E o Grêmio também. São os três times que mais estão embalados. Né? Vem jogando muito bem as partidas e vem vencendo muito bem as partidas. Então espero que essa pegada, essa tônica continue para que o São Paulo siga firme e forte para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, tá? Não só o São Paulo, todos os o Atlético Mineiro a mesma coisa. A gente torce para que prevaleça o bom futebol, para que a gente veja uma competição acirrada, porque à medida a partir do momento que a gente vê uma competição acirrada, significa que os times estão jogando bem. Às vezes está acirrada porque está todo mundo jogando mal, mas a princípio, nesse momento, está todo mundo jogando bem. E é isso que a gente quer ver, né? É isso que a gente torce para que aconteça, para que o futebol brasileiro prevaleça, o futebol brasileiro cresça com isso, tá? O quarto colocado é o Flamengo que eu falei, né? Apesar de não ter perdido o Rogério e o Flamengo, a partida terminou empatada e o empate veio de forma muito melancólica pelo que aconteceu no final da partida, tá? O Flamengo abre aí o placar com o Bruno Henrique, parecia, tudo indicava aí que iria ser uma vitória tranquila para o Flamengo, mas o Atlético foi muito bem, tá? É impressionante a forma como se comportou o Atlético Goianiense nessa partida, tá? Marcação em cima, deixando o Flamengo ficar com a bola, mas sem deixar o Flamengo criar muita coisa. Então, o Flamengo ficou com a bola muito tempo e não conseguiu criar muita coisa porque o Atlético foi muito bem na marcação a partida inteira, né? De repente, o que eu falei do Corinthians, o que faltou o Corinthians de intensidade, sobrou o Atlético, né? Que sai atrás e consegue buscar um empate na segunda etapa, no segundo tempo, se eu não me engano. Peço perdão aqui, mas se eu não me engano, o gol do Zé Roberto é no segundo tempo, né? E conseguiu sair com o empate, arrancar o empate do Flamengo, que teve muita dificuldade e que no final do gol, no final do, final do gol, no final do jogo teve a chance da vitória. Tá? Um cruzamento do Arrascaeta na área, o Lincoln que entrou no lugar do Gabigol, né? O Gabigol que saiu sentindo dores aí. O Lincoln entrou no lugar do Gabigol, teve a chance, ele e o gol, tá? Não tinha nem goleiro mais, ele não conseguiu pôr a bola na rede e o empate terminou aí, a partida terminou empatada de uma forma muito melancólica,
para o Flamengo, tá? Então, mais uma partida em que o Flamengo não consegue sair vencedor. Teve oportunidades, teve chance, a defesa falhou de novo, tá? Mais uma partida em que a defesa falhou de novo, e é o que eu falei do São Paulo, eu estendo para o Flamengo, tá? O problema defensivo do Flamengo é um problema crônico, que o Domenech não arrumou, e a gente espera que o Rogério Ceni consiga arrumar, tá? Porque o ataque não está funcionando, assim, é um time muito bom, cria oportunidades, o jogo foi diferente, por exemplo, do jogo da Copa do Brasil, por exemplo, contra o São Paulo, em que teve muitas chances, tá? Foi um jogo diferente, não teve tantas chances assim, mas mesmo naquela partida contra o São Paulo, em que teve muitas chances, não conseguiu pôr a bola para a rede. Os gols não estão acontecendo para o Flamengo. E se você não faz gol, você garante que você não vai tomar. E o Flamengo não está conseguindo garantir isso. Tá? Defensivamente está falhando. Essa é a bronca que eu fico. Bronca não, tá? Essa é a crítica que eu fico pro São Paulo. Isso pode acontecer, tá? Nas melhores equipes. Tá? Um timaço como o Flamengo com um super ataque, isso pode acontecer. Está acontecendo, está vivendo uma situação ruim, tá? O ataque do Flamengo. Mas com a defesa vazada do jeito que tem, fica complicado, né? E o Flamengo sentiu na pele mais uma vez uma partida, obviamente, em que não mereceu ter perdido, assim como foi na Copa do Brasil, pelas chances que teve. A culpa, obviamente, não é do Rogério Ceni. Ele não teve, assim como o Abel no Internacional não teve tempo de treinar, mas desde a chegada dele a gente já viu uma melhoria do Flamengo dentro de campo, mas as vitórias não vêm acontecendo. Tá? E o próprio Rogério falou na coletiva depois. Ele falou, assim, se haver o discurso um pouco mais frustrado dele, ele diz que pode levar mais um tempo para que o Flamengo melhore. O próprio Rogério Ceni falando isso. Tá? Chegou com super feliz, super otimista, e de repente, já na sua segunda partida no comando do Flamengo, a gente já viu um discurso desse. Então, é o cara que reconhece que o momento não é bom e já está pedindo paciência, tá? Para que tenha tranquilidade. Que ele vai dar jeito, ele vai dar jeito agora. O momento não é bom, as coisas não estão acontecendo. Então, ele, o Rogério já deixa claro que pode ser que leve um pouco mais de tempo para que as coisas comecem a se ajeitar para esse time do Flamengo, tá? Mais uma partida, repito, o empate não foi ruim, tá? E o próprio técnico do Atlético, o Marcelo Cabo, falou, o Atlético merecia até ter saído vencedor pelo que jogou, tá? E eu não discordo totalmente, mas discordo em parte porque eu falei, o, o Lincoln teve a chance derradeira ali de ter saído com a vitória, mas enfim, não discordo totalmente do técnico do Atlético. Agora, foi muito bem o Atlético mais uma partida em que o Flamengo deixa a desejar e perde uma oportunidade, né, de seguir na cola do Atlético Mineiro, né? Chega agora, cai para a quarta colocação e vê o Palmeiras encostando. O Palmeiras agora só a 2 pontos, tá? O Flamengo, o Internacional São Paulo e o Flamengo empatados em pontuação e o Palmeiras a 2 pontos apenas. E o Palmeiras tem uma partida a menos, tá? O Flamengo já tem 21 rodadas jogadas, o Atlético tem um a menos, o São Paulo tem 3 a menos e o Palmeiras também tem um a menos. Então, assim, pode terminar atrás do Palmeiras quando tirar essa partida de atraso. Então, a situação não é boa. O time, obviamente, mudou de uma forma positiva dentro de campo. É diferente do Internacional, onde a gente vê uma certa apatia dentro de campo. O Flamengo não, a gente vê uma melhoria em relação ao time que a gente viu com o Dome, mas os resultados positivos não acontecem. Isso é combustível para uma frustração, né? O time que começou empolgado com a chegada do Rogério, joga bem e não vence, a frustração começa a vir, a frustração começa a bater. Então, esse talvez seja um trabalho do Rogério de colocar na cabeça do jogador. Vamos continuar fazendo o que a gente está fazendo. As vitórias não estão acontecendo, paciência. Vamos continuar jogando bola.
que uma hora a gente vai ser recompensado por isso. Ele vai ter que fazer esse trabalho mental, jogadores nesse elenco do Flamengo, para que o time continue rendendo de uma forma positiva dentro de campo, tá certo? Vamos falar de Palmeiras agora. O Palmeiras, mais uma vitória, hein? O Abel Ferreira segue impossível, tá? À frente desse Palmeiras. Mais uma vitória, 4 vitórias consecutivas e nenhum gol tomado, tá? Se eu não me engano, é 7 gols marcados e nenhum gol tomado, tá? E uma sequência que é muito maior, né? Não começou com o Abel essa segunda, começou com o Andrei Lopes, com o interino. O Abel deu sequência ao trabalho e está vendo, colhendo os frutos aí de não ter sido audacioso de mudar tudo, de ter sido humilde, de seguir com o que estava funcionando. Está colhendo os frutos, cara. Tá indo muito bem. E uma partida em que o Palmeiras, assim como o Santos, muito desfalcado, tá? Por conta de convocações, por conta de jogadores contaminados com a Covid-19, o Palmeiras muito desfalcado, mas as opções táticas do Palmeiras, o time do Palmeiras, o elenco do Palmeiras é tão bom que as opções táticas correspondem, né? As opções táticas, eu acho que todo treinador queria ter um time como o Palmeiras, que mesmo numa situação desfalcada, se olha para o banco e fala, cara, dá para pôr vários caras para jogar aqui, e os jogadores vêm correspondendo, né? Muitos jogadores que não estavam fazendo boas exibições com o Luxemburgo, agora com o Abel Ferreira vem jogando bem, né? Vem rendendo muito bem, né? E uma descoberta aí, Gustavo Scarpa na lateral esquerda, impressionante. Mais uma partida jogando de lateral e mais uma partida em que o Gustavo Scarpa vai muito bem, tá? Vai muito bem na partida. A gente tem que dar esse destaque porque a lateral esquerda não é a posição de ofício do Palmeiras, do Gustavo Scarpa no Palmeiras. Ele é um meio-campista, tá? Então o Palmeiras muito desfalcado e o Fluminense, antes da partida começar também, perdeu teve um desfalque de peso, né? O Fred sentiu ali o, o tornozelo no aquecimento e não jogou a partida. Então, assim, um baita de um destaque para o Fluminense, que perde o seu centroavante minutos antes da partida começar. Tá? Então, assim, se o Palmeiras estava desfalcado, o Fluminense também teve os seus desfalques e o Palmeiras foi melhor na partida como um todo, né? O primeiro tempo muito morno, o Fluminense para mim foi um pouco melhor, teve até um gol marcado, um gol que foi anulado pelo árbitro de vídeo, tá? Um gol que foi dado um impedimento, tá? E um lance que demorou muito tempo de revisão, né? Se eu não me engano, 5 minutos, tá? Lucas Claro marcou, né? E 5 minutos de revisão, se eu não me engano, para revisar um impedimento, tá? Cara, não vou perder mais tempo falando disso, porque senão eu sou chato, né? Mas você perder 5 minutos para revisar um lance de impedimento, assim, é uma das coisas mais bizarras, na minha opinião, que pode acontecer. Porque impedimento é lance de foi ou não foi. Não tem interpretação. E os caras com a tecnologia que tem, já usando essa tecnologia há um bom tempo, já deviam estar habituados a traçar as linhas, por mais difícil que seja, de traçar as linhas e marcar se foi ou não foi, tá? E mesmo assim, se, se falar que impedimento foi impedimento ou não tá difícil, deixa a marcação dentro de campo já. Dentro de campo foi marcado o impedimento. Então que prevaleça a marcação dentro de campo. Se não tem capacidade para agilizar isso, então deixa a marcação de campo prevalecer. Né? Lamentavelmente é mais uma partida. E o Odair Helman reclamou disso. E eu concordo com o Odair. Você ficar 5 minutos parado, você esfria os jogadores. Né? Os jogadores estão com sangue quente, às vezes estão num bom momento da partida, e essa parada quebra com esse momento, quebra com essa sequência, você esfria os jogadores, né? Aqueles caras que estavam pilhados, depois de 5 minutos já não estão mais. Então é uma reclamação justa, na minha opinião, e a arbitragem precisa ser mais ágil com esse tipo de lance, né? Impedimento, cara, é uma coisa de foi ou não foi, não tenho que olhar, não tenho que procurar uma agulha no palê, né? Eu falei, se não tem capacidade para fazer isso de uma forma ágil, então que prevaleça a marcação dentro de campo para que o jogo tenha sequência e
o espetáculo não fique manchado, né? Assim, mas a justiça foi feita, né? Porque a gente anulou um gol que tinha sido marcado. Tudo bem, a justiça foi feita. Agora, não dá, tá? Para você ficar tanto tempo parado, com um jogo que o Fluminense estava depois do gol, de repente faz o gol, ia ficar num momento muito melhor na partida, de repente você joga um balde, mesmo se tivesse anulado rápido, tá? O time ia estar com sangue quente para buscar o gol, né? O gol em definitivo. Então você esfria, né? Isso é ruim para o futebol, isso é ruim para o esporte, para a partida. Então fica a reclamação mais uma vez, claro, a gente sempre tem que deixar o nosso protesto na esperança de que alguma coisa melhore, tá? Porque 5 minutos para revisar um impedimento é coisa de louco, cara. Assim, é uma coisa que para mim é inconcebível. Mas enfim, tá? O gol foi anulado e o Palmeiras ainda no primeiro teve uma boa chance com o William. O William vive um momento ruim no Palmeiras, né? Tem tido boas chances e não tem conseguido pôr a bola para a rede. Tá? Teve uma boa chance ainda no primeiro tempo. O Muriel foi muito bem, defendeu. E no segundo tempo o Palmeiras prevaleceu, né? A construção da vitória começou numa marcação de penalidade. Tá? Peço perdão aqui, só buscar o jogador do Fluminense, o Wellington, né? O Wellington Silva. Ele está na área e a bola bate na mão dele. Aí os árbitros vão revisar. Aliás, esse lance de revisão, o áudio do estádio foi cortado, né? E deu para ouvir na televisão o árbitro conversando com o árbitro de vídeo, né? Então foi curioso essa revisão. Mas para mim, um lance difícil, cara. Assim, o Odair falou que não foi pênalti para ele, porque o jogador está se defendendo, é um movimento natural do braço. Agora, o que eu acho que a arbitragem viu é que se não fosse pela mão, claro, vai falar assim, pô, o cara não pode tirar a mão dele, tá? Mas é aquele acidente de trabalho, né? É que nem você dar o carrinho visando a bola sem nenhuma má intenção e acabar acertando o adversário, né? É aquele acidente de trabalho. Acho que talvez a arbitragem tenha visto que não fosse a mão do Wellington, a bola tinha endereço certo que era o gol. Por isso que acabaram marcando a penalidade. Para mim é um lance difícil, tá? Eu concordo com o Odair no aspecto de que, é, cara, ele vai se proteger, ele põe a mão ali na barriga, é um movimento natural. Agora, por mais que você tenha um movimento natural, por mais que você seja bem intencionado, às vezes é um acidente de trabalho. Assim, para mim, o lance poderia não ter sido marcado como poderia ter sido marcado. Eu não discordo da marcação, porque é o que eu falei. A bola, se não fosse a mão, a bola tinha endereço certo e poderia sim ter sido gol. Tá? Então, não discordo totalmente da marcação. Acho que cabe a interpretação de cada um. Eu não acho que foi um erro absurdo, tá? Como não foi um erro crasso da arbitragem, acho que cabe a interpretação. Mas o Veiga, né? Rafael Veiga, desculpa aqui, galera. O Rafael Veiga foi para a cobrança da penalidade. O Muriel foi muito bem na cobrança, ele pulou para o mesmo lado, mas o Veiga chutou tão forte que ele não teve como defender. Abre o placar, ele amplia, ele faz mais um gol num lance que começa com o Gustavo Scarpa do lado esquerdo, tá? O faz o passe para o meio e aí começou com o próprio Rafael Veiga, na verdade, né, se eu não me engano. Ele faz o passe para o William chuta para o gol, né, não consegue balançar a rede mais uma vez. Aí a bola volta para o Veiga que mata a partida, faz o segundo gol e o Palmeiras sai vencedor, sai mais uma partida aí sem tomar gol e mais uma vitória para o Abel Ferreira, o Palmeiras que vem embalado nesse momento, tá? O Palmeiras entrou de vez na briga pelo título do campeonato. Se eu falei que sonhar com o título esquece quando o Luxemburgo saiu, fazia sentido, obviamente, pela quebra de planejamento, tá? Mas vem um treinador que dá que deu sequência a um trabalho muito bem feito que começou com o Andrei Lopes e o Palmeiras colhe os frutos aí de desse desse bom momento e desse bom esquema aí que começou com o Andrei, né? Começou esse bom futebol que começou com o Andrei, conseguiu encontrar, né? Conseguiu tirar o melhor dos jogadores dentro de campo e o Abel mostrou ser um bom conhecedor aí
desse elenco do Palmeiras. E mesmo com o time desfalcado, ele vem encontrando soluções. Então, muito mérito dele, tá? Eu tô aqui elogiando o Andrei, lógico, mas o Abel tem sim a sua parcela, principalmente nesse momento delicado que vive o Palmeiras, tá? De jogadores convocados, jogadores lesionados, jogadores afastados por conta de Covid, tá? Se eu não me engano, o Scarpa tá fora da próxima partida porque foi diagnosticado positivo para Covid-19, então o Palmeiras vai estar ainda mais desfalcado, e é nesse momento agora que a gente vai ver, a gente vai conseguir ver é, é, a mão do Abel Ferreira, tá? Porque ele vai ter que escolher quem que vai jogar em qual posição, tá? Os jogadores titulares, beleza, aí é uma herança do Andrei, mas com um time tão desfalcado, a gente começa a ver sim a mão do Abel Ferreira de encontrar soluções dentro de campo, e o Gustavo Scarpa foi uma delas. O Gustavo Scarpa na lateral esquerda foi uma delas. Então ele mostra assim, vem mostrando que é um excelente treinador e que conhece muito bem os jogadores, né? De saber, de entender onde cada jogador pode jogar dentro de campo, e a gente começa a ver nessa partida Palmeiras muito desfalcado, a gente já começa a ver um time que correspondeu, tá, com as opções do Abel, e na próxima partida na Copa do Brasil a gente vai ver isso de novo. Então a gente começa a ver a mão do treinador e vem mostrando que vem fazendo, estudando muito bem, fazendo um bom trabalho à frente do Palmeiras. O Palmeiras que, repito, entrou de vez na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, tá? Quinto colocado agora, apenas dois de Internacional, São Paulo e Flamengo, tá? Empatado com o Santos, que é o sexto colocado. O Santos, eu falei, né? Venceu o Internacional, e o sétimo colocado é o Grêmio, é outro que vem muito embalado, 4-0 para cima do Ceará, mais uma vitória do Renato Portaluppi, sétima, se eu não me engano, né? Bate o próprio recorde pessoal. Ele tinha batido o recorde na partida anterior, né? De 6 vitórias, se eu não me engano. Peço desculpas ao torcedor aqui que eu não tenho os números exatos, mas se eu não me engano, sétima vitória consecutiva do Renato. Daí ele deu uma coletiva depois falando, assim, para quem falou aí que o Grêmio não está interessado no Campeonato Brasileiro, vem apostar comigo, vem aposta comigo. Foi o Renato é um cara extremamente irreverente e tá certo, cara, assim, é óbvio que a Libertadores, a Copa do Brasil, são torneios que você começa a dar atenção um pouco maior pelo prestígio, pela grana. É natural que isso aconteça agora, é, que o Grêmio esqueceu o Campeonato Brasileiro. Isso não é verdade. Tá? O Grêmio, com as opções que tem, tenta, que o Renato é um treinador que poupa jogadores, ele tenta encontrar soluções que não dá certo. Naturalmente acaba não dando certo. Agora, que esqueceu o Campeonato Brasileiro, isso jamais. Né? E ele deixou claro nessa coletiva. Assim, tem que poupar jogadores, ele tem. Né? Isso faz parte do futebol. Agora, não vem dizer que eu, o Grêmio esqueceu o Campeonato Brasileiro. Não vem dizer. E aí tá aí o resultado. Mais uma vitória e o Grêmio, assim como o Palmeiras, embalado. Os dois seguem impossíveis nesse momento da temporada. Repito, 4-2 para cima do Ceará, uma partida que o Grêmio foi muito bem, uma boa exibição, e o destaque que a gente tem que dar são 4 gols, tá? 4 gols marcados, uma quantidade de gols que a gente já não vinha vendo no Grêmio há um tempo, né? Então o Renato começa a, a, a dar liga para essa equipe, o time começa a ganhar confiança e a gente vê um Grêmio, é, pode até dizer, embalado já nesse momento da temporada, muito bem. Que eu falei, se eu não me engano, 7 vitórias consecutivas, tá embalado, né? Tá embalado, não tem outro adjetivo para a gente pôr nesse momento para o Grêmio, assim como eu falei do Palmeiras. Então, sétimo colocado, tá? E tem tudo para, até pelo bom momento, pelo bom futebol que vem mostrando, tem tudo para ser aí um, uma pedra no sapato para quem vem na frente, né? Principalmente Internacional e Flamengo. São dos dois times do topo da tabela que vivem um momento muito ruim na temporada, tá? Então, é, é, o Grêmio vem aí, o Grêmio vem embalado e olho os que estão em cima,
olho no Grêmio, olho para quem vem, não só no Grêmio, né, no Palmeiras, olho em quem vem embaixo, porque os caras estão buscando, os caras estão confiantes, os caras estão embalados, os caras estão chegando, tá? E o São Paulo já é o terceiro, tá? Então, uma rodada interessante que mexe com o topo da tabela e nas próximas rodadas a gente pode ver mais mexidas aí no topo da tabela, repito, pelo momento das equipes no campeonato, né? Tanto o Santos um time muito regular, tá? Não empata, vence, perde uma, mas sempre muito regular. O Palmeiras embalado, o Grêmio embalado e o São Paulo embalado. Então, a gente vai ver muitas mexidas aí nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Tá só para encerrar aqui, o restante da tabela. O Fluminense, o oitavo, eu falei, perdeu do Palmeiras. Tá? O Bahia joga hoje. Tá? O Bahia é o nono colocado. O Sport é o décimo colocado. Né? O Sport perdeu para o Vasco. Né? O Vasco conseguiu vencer aí uma vitória muito convincente, né? do Vasco do Ricardo Sapinto. 2 gols do Cano. Tá? Cano vinha aí num jejum de gols, conseguiu fazer 2 nessa partida. Foi muito bem na partida o Vasco e a gente vê um Vasco, acho que é uma vitória para dar confiança, né, para um time do Vasco que já fez boas apresentações, mas não conseguia triunfar. Então acho que é uma partida importante para dar moral, né? O jogo foi na Ilha do Retiro, então uma partida para dar confiança, para dar moral para a equipe. Vitória importante para o Vasco, tá? É, consegue aí se afastar um pouquinho da zona do rebaixamento, né? Uma rodada aí para conseguir dormir bem à noite. Então, bela vitória do Vasco. O Sport, falei, décimo colocado. O Corinthians, o 11º, perdeu do Galo. O Fortaleza, o 12º, perdeu do São Paulo. Tá? O Ceará, o 13º, perdeu do Grêmio, eu falei aqui. O 14º, o Atlético Goianiense, empatou com o Flamengo. O 15º, o Vasco. O 16º, o Atlético Paranaense. O Atlético saiu a zona do rebaixamento, né? Respira fundo, né? Torcedor do Atlético. Venceu por 1-0 o Goiás, mais uma derrota do Goiás, né? Que momento ruim que vive o Goiás. Né? Não consegue vencer de jeito nenhum, tá? O 17º Curitiba joga hoje contra o Bahia, o 18º o Bragantino, joga hoje contra o Botafogo, que é o 19º, vice-lanterna, e fechando a conta aí, fechando a tabela, o Goiás. Tá? Partida importante essa de Botafogo e Bragantino, tá? Pode o empate, a derrota é péssima e o empate não é bom para ninguém também. Então, vamos acompanhar essa partida que pode ser importante ali para mexer na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, tá certo? Vamos acompanhar os jogos que tem hoje. Amanhã a gente está de volta para falar sobre esses 2 jogos e o que pode acontecer aí nessa parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, tá certo? Valeu, galera. Desejar para todo mundo aí uma ótima semana. Um forte abraço e até amanhã. Tchau.